Olá, eu sou a Andressa Fabres e estou aqui para contar uma história para vocês. A história que eu vou contar hoje já está até em livro. É um médico, radiologista, empresário e que gosta de pintar, velejar, cantar. Vamos ouvir essa história? Olá, seja bem-vindo. Nós estamos aqui para contar mais uma história para vocês e hoje a gente vai contar a história de uma pessoa que é tradicional aqui na nossa cidade, em Criciúma, no sul de Santa Catarina, fez história, começou sua história na medicina, mas se tornou um grande empreendedor e cheio de hobbies. Então hoje a gente vai contar um pouquinho da história profissional, mas também do lado pessoal do Dr. Flávio Spiller Júnior. Seja bem-vindo, Dr. Flávio, ao nosso programa. Vamos contar a sua história hoje. Opa! Bom dia, Andressa. Um prazer grande estar contigo, mais uma vez, eu diria, nesse cenário maravilhoso aí. E vamos ver o que é que aproveitamos da minha história, enfim. Doutor Flávio, eu tenho em mãos aqui um livro que é a sua autobiografia, né? E aqui nas últimas páginas, o senhor fala dos seus 60 anos. Esse livro foi escrito em 2013? Ou seja, há 5 anos atrás. 5 anos atrás. E o senhor sentiu essa necessidade de contar a própria história. Por que contar a própria história? O que motivou o senhor a contar a própria história? Então, eu me considero um contador de histórias. Eu me considero um filho de contador de histórias. Meu pai era um contador de histórias, meu pai sabia muito sobre pessoas, cada qual, filho de quem, onde morava, onde nasceu, essas coisas. E eu senti isso, uma necessidade de deixar isso para os meus filhos, mas também já tenho a percepção que os filhos e os jovens de hoje não valorizam tanto a história. Isso não vai uma crítica aos meus filhos, que eu não sei nem se leram essa minha biografia, tá? Mas assim, eu gostava muito de história, eu gosto muito do fator família, fator sobrenome, enfim, essas coisas todas. E tenho uma memória muito fértil nesse sentido. Então eu disse, vou colocar tudo isso. Bom, fica ali, se meus filhos quiserem aproveitar, muito que bem, se não, não. Até porque tem um episódio que desencadeou isso aí, não exatamente por esse episódio, veio a nascer o livro. Mas meu filho uma vez dizendo que estava de onda com uma menina, não sei o que, eu perguntei quem é a menina, ele não sabia o nome, não sabia o sobrenome, foi ver, disse, pô, mas é quase tua prima, rapaz. Aí eu disse assim, não, vou escrever alguma coisa sobre a família, sobre a origem, isso e aquilo. E essa foi uma das razões fortes que eu fiz. Aliás, não é um livro, é uma biografia, por favor, com capa e tudo, parecendo um livro. Nessa biografia, o senhor fala bastante da sua, além de resgatar esses antecedentes familiares, né, de fazer um resgate bem completo da sua raiz genealógica, tem bastante da sua vida pessoal, o seu casamento, tem os seus hobbies, né, a pintura, velejar, a música, tudo que envolve a sua vida pessoal. Por ser reconhecido como um médico, como um empreendedor, o senhor sentiu necessidade de colocar um pouco, de mostrar quem realmente o Flávio Spiller é? Eu não sei se exatamente por ser médico, que me fez tornar praticamente público esse meu lado de gostar de pintura, gostar de música, velejar um pouco, ter uma história, enfim. Não sei se é exatamente por isto, tá? Mas eu acho que isso faz parte do contexto geral. Se não fosse médico, eu falaria da mesma forma. Se eu fosse engenheiro, se eu fosse um carpinteiro, da mesma forma eu valorizaria isto aí que eu faço, o que eu fiz e sempre gostei de fazer. É uma frase muito comum que a gente costuma dizer, e eu costumo também dizer, eu só me arrependo daquilo que eu não fiz. O que eu fiz, eu não errei nunca, não rodei nunca na prova, tá?
Quando o senhor escreveu... Não que eu tenha sido melhor, por favor. Quando o senhor escreveu esse livro, foi contar e resgatou muitos momentos da sua vida, qual foi a parte que o senhor mais gostou de escrever? Qual a parte que o senhor mais gostou de lembrar? Lembrar. Então tá. Muito bem essa pergunta, parece até que nós combinamos essa pergunta. Escrever sobre vela, escrever sobre pintura, escrever sobre ADVB, isso aí é uma coisa que sai quase que espontaneamente, tá? Mas escrever sobre o pai, escrever sobre a mãe, é uma coisa que te toca fundo. É uma coisa que te toca fundo. E hoje, lendo, eu digo assim, mas não fui eu que escrevi isso aí. Mas como é que foi? Eu me lembro assim que eu escrevi com muita espontaneidade e com muita facilidade, inclusive. Então eu diria assim, que eu acho que foi a primeira vez que eu defini a minha mãe. Foi a primeira vez que eu defini e expus de alguma forma o meu pai, tá? Então foi uma coisa muito marcante. Tanto é que a minha mãe faleceu o ano passado, faz um ano agora, nesse mês de março, e eu me lembro que algumas pessoas, alguns amigos, inclusive da imprensa, tudo colocaram o texto da minha mãe, eu disse, fui eu que escrevi isso aí, e tenho certeza, mas então sim, foi uma coisa muito marcante para mim, muito marcante. Parece assim que algo me inspirava a falar da minha mãe ou do meu pai dessa forma. E quando o senhor resgatou a sua própria história, percebeu que tinha alguma coisa nela, da sua vida particular, da sua vida familiar, que influenciava diretamente no seu trabalho como médico e como diretor da Clinimagem? Não exatamente, não. Eu diria assim, médico eu sempre quis ser, sempre foi a minha primeira opção, assim como eu gostava de outras. Eu adoro arquitetura, adoro mexer com madeira, com pintura, essas coisas todas. Eu sempre falo, eu adoro carpintaria, eu vou num local de carpintaria, eu digo, como é que exatidão, que coisa bonita, eu fico, é uma arte, é uma obra de arte, tudo aquilo. Então assim, médico, eu sempre quis ser, tá? Mas eu acho que não teve nenhuma relação com algo ou com uma fase na minha vida que pudesse desencadear a isso. E como é que foi chegar à faculdade de medicina? O senhor conta a sua história, era de uma família relativamente simples, morava aqui em Criciúma. Não eram tempos fáceis de se estudar fora, né? Especialmente uma faculdade de medicina. Como foi a chegada a chegada do Flávio Spilleri Júnior na faculdade de medicina? Aquele tempo muito mais difícil do que agora, porque eram poucas as faculdades. Então, o primeiro obstáculo que se tinha era o vestibular mesmo, estudava-se mesmo. Estudava-se um ano inteiro, de manhã, de tarde e de noite, o relógiozinho, o despertador despertava às 5 da manhã, estudava-se. Foi um ano, assim que eu diria que não só na minha vida, mas na vida de todos que na época faziam vestibular ou fizeram vestibular, era assim que acontecia. Um ano 100% dedicado ao estudo. Tínhamos que estudar muito de manhã, de tarde e de noite, enfim, né? Esse foi o maior obstáculo que se teve, né? Depois, a distância. Eu morava no Pinheirinho, eu nasci no Pinheirinho, do qual me orgulho muito. Nós temos o grupo dos meus amigos do Pinheirinho, do qual eu mando um abraço aos meus amigos todos do Pinheirinho. Como é bom resgatar amigos de 50, 60 anos atrás. Parece que nós estamos vivendo aquela época agora, enfim. Muito legal. E saí do Pinheirinho, estudei, fiz vestibular numa única cidade, que foi Pelotas, porque lá já estavam os meus tios, estudavam lá, e enfim, fui contemplado já no primeiro vestibular, fiquei por lá mesmo, não fiz vestibular para uma federal nem nada, nem teria essa capacidade. Mas fiquei por lá e foi muito bom, foi muito legal, não me arrependo. E aí quando voltou a Criciúma, já voltou como médico radiologista isso. Mas antes ainda, eu fiz 5 anos em Pelotas, fiz o último ano de faculdade no Rio de Janeiro e fiquei mais 4 anos no Rio de Janeiro. Né? Então, no Rio de Janeiro, dos bons tempos, no Rio de Janeiro, que a gente circulava na rua tranquilamente, a qualquer hora da noite e do dia, não acontecia nada. No Rio de Janeiro, que eu deixava o meu carro 1 mês em cima da calçada, quando tirava as férias, vinha para Criciúma, voltava e estava lá o carro, até com capim embaixo do carro, mas ninguém assaltava, ninguém arreava, nem nada. O Rio de Janeiro já foi assim, acredite vocês, tá? E eu tinha uma vida muito assim,
ligada, e tenho esse hábito de ser muito ligado às cidades que eu moro. Eu falo muito bem de Pelotas, adorava morar em Pelotas. E o Rio de Janeiro da mesma forma, tem motivos muitos, até hoje vou muito a Pelotas, porque tenho amigos que têm lá fazendas, tocávamos em boates, enfim, barzinhos, foi um período muito bom. E naquele Rio de Janeiro daquela época também, tem muito boas relações. Aí voltou para Criciúma, Aí voltei para Criciúma. Radiologista. Voltei para Criciúma, radiologista em 1980. E de lá eu já conhecia a Rosalba, minha mulher, já conhecíamos porque antes mesmo de fazer a faculdade a gente já tinha aquela ondinha de pegar na mãozinha, essas coisas todas. Depois nos demos umas férias, uma ou outra. E eu fui para a faculdade, ela foi morar nos Estados Unidos, tudo, voltamos. E Criciúma, em 1980, não tínhamos muitas opções para sair. E a Rosalba e eu gostávamos das mesmas coisas. Música, festa, sair dali. Então, assim, era inevitável que dali pudesse surgir alguma coisa. E surgiram 2 filhos e uma neta. Doutor Flávio, em que momento da sua vida profissional o senhor decidiu investir na Clinimagem, fazer um negócio a partir da sua atividade profissional, ter um outro negócio? Perfeito. Na verdade, esse start não partiu exatamente de mim, não. Porque já trabalhava comigo, o doutor Maurício, ele é meu primo, mas tem idade para ser meu sobrinho. E ele veio do Rio de Janeiro com todo o fôlego, com toda a sede de crescer e tudo mais. E em 2004, na época, Criciúma era muito precariamente servida de serviços de imagem. Fazia-se aquilo básico, era um raio-x simples, um ultrassom simples, uma tomografia simples e tudo mais. O doutor Maurício veio com a sede toda, já qual me referi, e disse, vamos investir numa clínica, vamos investir porque tem espaço aqui, mas vamos investir no melhor. E essa frase foi minha, eu disse, Maurício, eu até entro, mas tem que ser no melhor. Eu posso me desfazer de apartamentos, eu posso me desfazer disso, que eu não gosto de financiar nada, eu posso me desfazer da minha casa, tudo, mas temos que comprar o melhor mesmo. Resultado é uma consequência. 2 coisas que eu não abria mão de fazer uma clínica. De fazê-la o melhor em aparelhagens, em equipe médica, essas coisas todas. E a segunda, de ter uma inter-relação grande com projetos sociais. E é assim até hoje, Muitas vezes me chamam a atenção lá na clínica, mas tu só pensa nisto? Como é que sobra tempo para pensar nisso? Vamos trabalhar mais, aquele jargão. Mas eu tenho muita relação e falaria muito tempo dos nossos projetos sociais da Clinimagem, que são exemplares, que muito me gratifica e gratifica toda a equipe e família Clinimagem. E no próximo bloco a gente vai explorar um pouquinho mais dessa história da Clinimagem e também os hobbies do Dr. Flávio. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Hoje nós estamos conversando com o Dr. Flávio Spiller Júnior. Nós estamos conhecendo um pouco mais da vida pessoal dele e também da história da Clinimagem, a clínica de radiologia que ele fundou junto com o sócio. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse momento da fundação. Em que momento da vida profissional do Dr. Flávio surgiu a Clinimagem? Porque o senhor contou que o Maurício estava recém-chegando, o seu sócio. Isso. E agora tinha o Dr. Flávio já com uma história, né? Isso. Que momento era esse da vida profissional, Dr. Flávio? Para mim, o momento era um momento já eu diria assim, que eu já pensava em iniciar uma fase de descanso. Eu já estava há muito tempo no Hospital São João Batista,
trabalhando há 24 anos no Hospital São João Batista e trabalhamos muito lá, eu e faço até uma justiça ao Dr. Rui Deluca, que foi meu parceiro lá, e trabalhamos muito juntos na época de SUS e tudo mais. Foi um trabalho árduo e cansado. Eu me lembro que nós trabalhávamos durante os 10, 15 anos, até sábado, meio-dia. Isso era constante. Descansavam depois de sábado até segunda de manhã. E ainda fazíamos plantão no final de semana. Então, assim, os meus exames laboratoriais que não dão bom, eu acredito a essa época que nós trabalhamos muito. Como assim? Os médicos daquela época trabalhavam muito, 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 muito. Não estou dizendo que os médicos de hoje não trabalham. Era uma outra fase, uma outra forma, um outro número de médicos, enfim, nós éramos muito mais solicitados. Eu já estava pensando em descansar. O doutor Maurício veio, propôs isso aí, vamos fazer essa clínica que seja a melhor e que tenha um comprometimento social. Resolvemos fazer a clínica. E aí que eu resolvi trabalhar, aí eu vi que eu comecei a trabalhar de novo. E estou trabalhando até os dias de hoje de novo, não tem nada que me faça parar, tá? A não ser problemas de ordem física, como uma dor na coluna, uma hérnia de coluna, isso, aquilo, então a gente dá uma certa freada, tá? Então, começamos, eu e o Dr. Maurício. Em função disso, é uma fase, olha, quem sabe, Maurício, vamos fazer a clínica, você leva, eu já vou descansando, daqui a pouco meus filhos trabalham, vêm aqui, me substituem. E foi isso que aconteceu. É uma história, agora está lá meu filho administrando, a minha filha é médica, meu filho administra com o Dr. Maurício, com a Mônica, minha cunhada, enfim, é uma empresa familiar de fato. Quando, na fundação da Clinimagem, o Dr. Flávio passou de radiologista para gestor. Para gestor, isso mesmo. Como foi essa transição? Adoro. Que desafios que vieram em torno dessa atividade? Isso, adoro. Descobri, então, que eu gosto mais de ser gestor e muito a ser ligado ao marketing. Eu gosto de marketing, adoro marketing. Brigo com meus marqueteiros, mas brigamos muito, porque talvez eu não saiba, não consiga expressar aquilo que eu desejaria e tudo, mas sempre brigamos, parece para mim que não tem marqueteiro que me satisfaça, tá? Mas a culpa é minha, não é deles, tá? Pode ter certeza. Mas aí eu descobri que eu gosto muito de gestor, de cuidar das coisas, cuidar desde um posicionamento de uma cadeira, desde da recepção de um paciente, da apresentação. Eu faço algumas correções que quando eu vejo, por exemplo, ontem eu estava entrando na clínica e percebendo, eu vi que uma colaboradora nossa chamou, seu fulano de tal, o senhor pode vir aqui? Eu disse, não é assim. Você tem que ir na frente do fulano e o seu fulano já tem que ter ideia de quem é o fulano. Bom dia, como é que o senhor vai? Tudo bem? O senhor pode me acompanhar? São detalhes que fazem a diferença. Hoje. A diferença é assim, máquina, todo mundo pode ter, vende o apartamento, compra máquina, a diferença é feita pelo tratamento. Aqui no seu livro, Dr. Flávio, o senhor fala bastante sobre o seu envolvimento com a arte, né, na pintura, pintando quadros. Isso. Fala da música, né, que é um hobby que já virou quase um profissional, porque já tem CDs e tudo. O quanto isso influencia no seu trabalho? O quanto isso ajuda, contribui para o trabalho de médico, de gestor, enfim? De pessoas, inclusive. Eu tenho dois exemplos que eu vou citar aqui. Eu morava em Pelotas com um tio meu, que é um analista, é um psicanalista. Ele já me dizia isso em 1974, 75, quando morávamos juntos, e ele é um psicanalista muito bom, muito renomado em Porto Alegre. Ele dizia assim, a gente tem que saber um pouco de tudo, tá? Mas esse pouco tu tem que saber bem. Ele dizia assim, tu tem que saber bem ou tem que saber um pouco? Dizia ele, não, se tu souber de tudo, tu nunca vai conseguir fazer bem tudo, mas faça. Eu nunca esqueci dessas palavras dele. Bom, chegando no Rio de Janeiro, nós fizemos a prova para residência, e foi no Maracanã. Maracanã lotado, tinham 3 vagas só, não quero dizer que o Maracanã estava lotado, mas na minha área tinha 3 vagas só, e era o Brasil inteiro, Hospital do SUS, do INPS na época,
e tinha, não sei quantos, talvez uns 200 candidatos, enfim. Passei dessa primeira prova, terceiro, quarto lugar, tinha 3 vagas, então estava dependendo de uma prova oral. A prova oral eu fiz com o Papa da medicina naquela época. Chegou na prova oral, já tinham me dito isso, que ele perguntava sobre música clássica, sobre instrumento musical, sobre livros, sobre pintura, sobre isso. E eu disse, pô, isso é o meu chão, E não deu outra. Eu sempre conto que eu sabia tudo sobre tumores, tudo sobre tudo. Chegou lá na hora, ele me perguntou, você é do Sul? E como é que é a cultura lá? Como é que é a cultura em Pelotas, em Santa Catarina? E começou a me falar, e me mandou embora. Eu disse, rodei. O homem não perguntou nada sobre tumores, eu rodei. Pois eu tirei 3º lugar e consegui fazer a residência no serviço dele. Aí um dia eu perguntei para ele, doutor Amarino, como é que o senhor não me perguntou nada dele? Isso aí eu vou te ensinar, tá? O que eu quero são pessoas diferenciadas, pessoas ligadas a essas coisas. Eu me lembro que ele perguntou se eu tinha curso de datilografia, tá? Tu tem? Por acaso eu tinha. Eu tinha, ou seja, eu acertei tudo. Eu gostava muito de música clássica, acertei. Eu disse, pô, passei, tá? Então, é uma coisa que se eu pudesse recomendar a alguém, quem sou eu para recomendar a alguém? É dizer, faça. Ousa. Eu faço os rabiscos, não é longe de ser pintura. Longe de ser pintura. Os rabiscos, onde eu me ocupo com o meu tempo, com a minha mente, pago menos com tinta e pincel do que um psiquiatra, enfim, nada aos meus amigos psiquiatras, nada contra os meus amigos psiquiatras, já fui neles também, tá? Enfim, mas faz muito bem. É um passatempo muito gostoso. O senhor falou da máquina de datilografar, né? Do curso de datilografia. E assim como nesta área, né? Dona Silvia Carneiro. Da comunicação, a gente teve uma evolução. Sim. Uma revolução, não foi nem uma evolução, foi uma revolução nos últimos 20, 30 anos, também na medicina, né? Então, quando o senhor colocou a cliniimagem, a radiologia já era diferente. Boa. Como foi? Precisou se adaptar? Foi difícil essa transição do analógico para o digital, do equipamento tradicional para o moderno? Muito bem, gostei dessa pergunta. Eu vou dizer, eu não esperava nada disso. Eu pensei, vamos fazer uma clínica, eu tenho que ser a melhor, mas eu pensei, a melhor não é nada de complexo e tudo mais. Mas fizemos a clínica, terminamos a parte estrutural, lançaram o raio-x digital. Raio-x digital, até então, como é que era o raio-x? Era uma película que se botava num revelador, depois no fixador, levava tempo, às vezes o paciente já estava em casa e a radiografia não ficava pronta, enfim, trabalhamos com isso durante 25 anos. Quando fizemos a cliniimagem, lançaram o raio-x digital e ofereceram para nós o raio-x digital. E o Maurício disse, tu não acredita? Estão oferecendo para nós o primeiro serviço no Brasil. Eu disse, Maurício, então tu não acredita. Isso não vai existir. Maurício, eu já estudei tudo a respeito no exterior, funciona. Tem uma placa lá na cliniimagem, está lá fixada na parede, que diz, o primeiro serviço de radiologia digital Kodak do Brasil, cliniimagem. Primeiro. Não foi o Hospital Albert Einstein, não foi Mãe de Deus, eu não estou mentindo. Foi a cliniimagem. Tanto que eu dei entrevista, eu me lembro que me ligavam de longe, do Nordeste. Escuta, como é que é o raio-x digital? Aí eu explicava como é que era o raio-x digital. Aí foi o primeiro impacto gratificante, positivo para nós, né? Doutor Flávio, aqui no seu livro o senhor fala dos seus 60 anos, né? A gente já comentou isso, de 5 anos atrás. Completei 60 anos, senti na pele e no espírito a necessidade profunda de mudança. E agora o senhor está nos seus 65 anos. Ainda sente essa necessidade de mudança? Ainda quer mudar? O que o futuro espera do Dr. Flávio? Não é o Dr. Flávio esperando do futuro, mas o que o futuro espera do Dr. Flávio? Olha, tudo vai depender do corpito da gente. Olha, a gente tem vontade de fazer tudo, de continuar pintando tanto quanto, de cantando tanto quanto, de estar caminhando tanto quanto, de se exercitando tanto quanto, mas eu vou dizer uma coisa,
os exames laboratoriais, os exames que se faz e o corpo da gente, eles avisam, vai mais devagar, vai mais devagar. Então, quando eu coloquei aí, eu nem me lembrava desse final aí, mas eu acho que eu me referia assim, aos 60 anos agora, vou começar a aproveitar mais esse lado bom da vida, que não que medicina não tenha sido, e que as coisas que eu fiz no trabalho também não tenha sido, mas vou aproveitar mais, até porque eu acho que eu já imaginava que breve viriam netos, e enfim, era outro ritmo de vida. Mas eu digo para ti, eu posso até ter mudado, e se eu mudei algumas coisas fisicamente para pior, porque eu estou assim, olha, cansado. E eu digo assim que eu e a minha mulher combinamos muito, eu e a Rosalba é impressionante. Ela sente uma dor no ombro esquerdo, você não acredita. Eu também sinto dor no ombro esquerdo. Ela acorda de manhã ruim, eu acordo de manhã ruim. É impressionante. Ou seja, parece que a gente temos exatamente a mesma idade, parece que somos gêmeos univitelinos, mas combinamos até nas coisas ruins. Tá? Então, tanto eu quanto ela, você não perguntou ela, mas eu estou me estendendo. Pensávamos em ter uma vida nesse sentido mais light, mais de viajar, de levar isso e aquilo, mas não chegamos lá ainda não chegamos ainda lá. Não vou mentir. Doutor Flávio, muito obrigada por ter vindo aqui nessa manhã conversar um pouquinho sobre a sua história, sobre a história da Clinimagem. Muito obrigada por participar aqui e me permitir contar a sua história aqui nesse programa. Oi, André, eu que agradeço mais uma vez o teu convite. Quando a Dani me falou, eu prontamente aceitei. Disse, não, com a Andressa eu tenho uma facilidade em falar com a Andressa, não sei até que ponto as pessoas aproveitam da minha parte, né? Isso faz parte do Flávio. A minha mulher que diz, se não derrubou uma xícara, não é o Flávio. Enfim, mas agradeço e como é bom, é por isso, acho que eu sou uma pessoa um pouco metida demais, tá? Então eu gosto de externar isso, não que isso me orgulhe não, tá? Mas parece assim que eu gosto que as pessoas sejam um pouco daquilo que eu sou nas coisas. Por que as pessoas não pintam? Por que as pessoas não correm? Por que as pessoas não... Não é difícil fazer isso. Por que as pessoas não se metem lá na DVB, na SIC? E eu fiz tudo isso. E agora vou descansar e, enfim, agradecer às pessoas todas que me deram oportunidade para isso, porque sozinho eu não seria nada. Tanto na clínica quanto na SIC, na DVB. Quero estender o meu abraço ao Fontana e ao César Mielewski, meus dois chefes, enfim. E é isso. Agradeço imensamente. E até a próxima. E essa história teve muita coisa que a gente não conseguiu contar, né? O tempo foi curto para contar tudo. Tá bom. Mas obrigada a você que nos acompanhou em mais um programa Andressa Fabers Conta. Na próxima semana a gente conta uma nova história aqui para vocês. Até lá.